estou aqui com o Guto. Guto é um artista, um bonequeiro, um ator e ele tem capacidade de fazer vivos os bonecos. Eu vou falar hoje com ele, vou falar sobre a atividade dele, sobre a vida dele de artista. Oi, Guto! Oi, tudo bem? E fala um pouco da sua atividade, quem você é, o que você faz e qual é o destaque seu, por enquanto, essa arte bonequeira. Legal. Para arte bonequeira, eu preciso iniciar um pouco da história, onde eu comecei com o teatro, né? Permaneci fazendo teatro profissional durante alguns anos e ao longo desse processo de profissionalização do teatro, do meu trabalho como ator dentro do teatro, eu acabei conhecendo o teatro de bonecos e me contrataram para que eu fosse ator bonequeiro. E aí eu comecei a fazer as manipulações dentro de espetáculos de outras companhias. E aí o que acabou acontecendo foi que eu acabei me apaixonando pela técnica e me apaixonando pelo quanto o boneco conseguia transmitir a sua verdade, não só para crianças, mas principalmente para adultos, né? E então é aí que começa a minha grande valorização do teatro de bonecos. Eu passei a ter mais conhecimento sobre o teatro de bonecos num projeto que se chamou o Projeto Boneco e a Sociedade. Ele estava em São José dos Pinhais e eles me contrataram para ser bonequeiro. E logo em seguida, eles produziam lá o Carnaval de Bonecos de São José dos Pinhais. Então, logo que eu entrei para trabalhar como teatro, como ator, eles me convidaram também para fazer parte dessa construção do Carnaval de Bonecos de São José dos Pinhais. Uhum. E logo que eu entrei, por incrível que pareça, existiam alguns bonequeiros já, que eram responsáveis pelos bonecos que eram construídos. Mas eu cheguei já chegando, eu não passei por etapa nenhuma, por fase nenhuma, já me aceitaram super bem como se eu fosse um bonequeiro, né? E foi ali que eu comecei a desenvolver a minha destreza para a construção do teatro de bonecos. Então, foi ali que começou não só a minha experiência como manipulador dentro do teatro de bonecos, como um construtor também de bonecos. Uhum. E é assim que o bonequeiro não só atua, mas também tem que ter a capacidade de manipular bem o boneco. E como é o processo de aprendizagem, por enquanto, a manipulação, a técnica de manipulação? Porque sabemos que ator normal, digamos assim, a Sim. pessoa que atua no palco, Sim. ela cria a personagem e ela atua, mas o bonequeiro tem muito mais para fazer. Parece que seja uma coisa mais desafiadora, porque você tem que imitar a voz, você tem que criar o boneco, criar a personagem através do boneco, através do movimento. E como é o processo de aprendizagem da técnica de manipulação, de animar, de dar a vida para o boneco? Como que foi o processo de construção, de aprendizagem dessa manipulação, né? Então, eu vou dizer para você que tudo começou justamente na hora em que a gente precisava desenvolver cenas. A gente tinha que desenvolver cenas e como a gente já tinha essa experiência no teatro, então a gente fazia primeiro como atores, que a gente já era, né? Então a gente fazia a cena, todo mundo visualizava ela e aí os três manipuladores iam em cima do boneco para que o boneco reproduzisse aquela cena que a gente já tinha treinado, já tinha testado. Isso foi no começo, porque ao longo dos anos a gente começou uma adaptação muito grande entre os bonequeiros que a gente nem precisava mais combinar muita coisa. A gente só se conversava, sabia o que a gente precisava na cena e já saía manipulando. Já saía manipulando e ensaiando e fechando. Ah, vamos fazer esse tipo de movimento. Ah, deixa esse movimento que esse movimento funciona. Então foi assim que a gente veio ao longo do tempo construindo as cenas dentro dos espetáculos, né? Mas não é só isso, né? O tamanho da criatividade que o boneco exige, eu acredito que ele é um pouco maior do que o teatro de ator pelo seguinte.
Uma vez que você esteja inspirado, não existe muita dificuldade, porque tudo é fantástico. A gente já descobriu isso através de espetáculos que a gente faz para adultos, e os adultos ficam observando e entram dentro daquele mundo de imaginação até o final do espetáculo. Então, o que a gente acreditou? Que o tamanho da criatividade é maior porque eu, como ator, se eu quiser voar em cena, se eu quiser sair voando em cena, eu vou precisar de um cabo de aço, eu vou precisar de exercícios físicos para que eu possa fingir como ator que eu estou voando. Porém, um boneco é 3 levantando e fazendo a movimentação e dizendo que ele está voando. Um adulto acredita muito mais no boneco do que se um ator estiver voando em cena. Então, é por isso que eu digo que a criatividade ela acaba explodindo mais pro lado do boneco, porque ele permite isso. E uma vez que você está inspirado, qualquer coisa é solução para isso. Que é como o palhaço, né? O palhaço também, ele tem que acreditar que para tudo que ele vai construir, sempre tem uma solução cênica para aquilo. Sempre. E o boneco também é sempre assim. Então, uma vez que você está inspirado, né? Que você está com pessoas criativas, isso é um prazer de fazer. Então, o boneco é como se fosse a miniatura de personagem humana, ela é uma metáfora e uma mini version, digamos assim, de tudo isso que pode acontecer no mundo e tipo um emblema, uma senha, um símbolo, né? Tipo este nível simbólico do boneco, acho que seja muito forte, porque você pode apresentar tudo através de boneco que traz uma verdade e essa verdade é tipo empacoteada numa outra forma que é um espelho, digamos assim, do mundo e como que porque você tem que imitar a voz, você tem que ter um repertório dos movimentos bem precisos e eu pensei agora assim, como lido com a comédia dell'arte e tal, não sei, mas você tem um repertório dos movimentos precisos ou cada personagem tem as características fixas ou você cria essas técnicas durante a preparação da personagem? Varia muito, eu acho que varia muito, de boneco para boneco, de momento do bonequeiro, né? Porque existem momentos também onde você está mais inspirado, onde você tá, às vezes você leva muito mais tempo para fazer um boneco. Varia também em relação aos manipuladores e a forma como o manipulador também exerce isso, porque às vezes uma vez você faz um braço e ele tem uma dinâmica, então cada braço, às vezes de cada boneco ou de cada bonequeiro, ele contém uma dinâmica diferente, ele contém uma articulação diferente, aonde você se acostuma ou não com aquilo, né? Então eu acho que isso varia muito. E nessa hora, é a hora que o boneco ganha a própria personalidade, né? É muito difícil você... A Kátia Piccolin, que é a minha parceira, ela já tem uma destreza maior em relação a visualizar o personagem antes, desenhá-lo, imaginar toda uma história para ele. Ela tem esse talento, ela tem esse dom. E já o grupo Teatral Autopeças não, é já mais... A gente inventa por inventar e faz até onde dá, faz até onde a gente quer ou coisa parecida. Talvez seja um perfil do grupo, um perfil das pessoas que fazem parte do grupo, né? Que a forma como a gente gosta de trabalhar, as estéticas. Então, eu posso dizer que isso realmente varia muito, assim, varia de bonequeiro para bonequeiro, né? Sei que você trabalha com mais 2 pessoas e vocês formam um grupo de bonequeiros, um teatro, e vocês apresentam vários espetáculos de bonecos em Curitiba e não só, provavelmente no Paraná, em várias cidades. Mas não se trata aqui de improvisação, né? Tipo, vocês, não é que vocês têm um boneco feito por Kátia, né? E vocês sabem mais ou menos
como que é a personalidade dela e vocês vão para um lugar e vocês improvisam. Não se trata de improvisação. Vocês têm um roteiro, vocês têm as frases de cada personagem para atuar, como que é? Bom, os primeiros espetáculos que a gente montou, nós montamos, o primeiro, por exemplo, é um espetáculo onde a gente fez uma adaptação de 3 contos do Inácio de Loyola Brandão. Então nós escolhemos os contos, gravamos ele, colocamos ele dentro de uma sonoplastia com efeitos musicais junto, né, com músicas e tal, apertava o play e a gente calado fazia o espetáculo. Essa é uma das técnicas do grupo, que está modificando ao longo dos anos. Mas se for tratar da sonoplastia, ela está sempre em um work in progress. Ela levou cerca de 1 ano e meio para ficar de acordo com o que todo mundo gostava ou para o espetáculo ficar fechado. Então, quer dizer, a gente não improvisou na hora de começar. A gente começou de algum lugar. Então, a gente vai fazer assim com os bonecos, o som é esse, o texto é esse, e a gente vai fazendo. Só que ao longo dos anos, ele vai, de certa forma, se modificando, porque a gente vai acertando passos sempre, sempre. Todos os espetáculos, desde o primeiro espetáculo que a gente construiu em 2009, que vai fazer 10 anos, até o último espetáculo que a gente tem, que é o Dom Quixote, né? As primeiras aventuras de Dom Quixote, que nós fizemos o espetáculo. O espetáculo já foi apresentado várias vezes, mas a gente continua mudando. A gente então, cada continua... espetáculo é outro, na verdade, tipo, tem como se fosse. Tem modificações porque o trabalho está em processo. Sempre em processo. A gente não dá ele como uma forma inacabada. Nunca. O grupo é uma loucura. Porque daí sempre tem aquele fiozinho da adrenalina para apresentar de novo, porque a gente está vindo com uma novidade. Porque a gente está tentando fazer melhor, então eu acho que é nesse sentido. Sim. Mas isso eu acho que é uma característica do nosso grupo, né? Eu acredito que outros grupos são mais minuciosos, talvez passam mais tempo na sala de ensaio, né? Eu acho que a característica de cada grupo varia. A nossa característica é essa. A gente faz, vai até a plateia, sente que a plateia gosta, volta e fala, ó, vamos mudar um pouco aqui, vamos mudar um pouco aqui, então tá sempre modificando. De certa forma, vamos dizer então que a gente está sempre improvisando. Né? De certa forma dá pra dizer então, porque né, o trabalho não se dá como acabado nunca. Que esta filosofia de aprimorar sempre, de melhorar sempre, claro que é boa para qualquer área, mas acho que para o teatro é ainda melhor, porque você adapta ao público e a característica de teatro ambulante, digamos assim, que sempre o bonequeiro foi um nômade, né, que estava indo de um lugar para outro, e teve os grupos com toda a coleção de bonecos, esse cofre, né, com os bonecos, é uma coisa já legendária, digamos assim. E que bom que vocês preservaram isso, que cada bonequeiro preserva essa tradição, e acho que o objetivo é esse, de adaptar ao público, de agradar também, porque por enquanto isso, eu acho que os espetáculos como os bonecos são também preparadas para a criança. Vocês fazem espetáculos para a criança, assim, para divertir a criança, como que é? Vocês têm espetáculos para os adultos ou para a criança também? Tem essa distinção? Olha, o grupo tem essa distinção. O grupo começou de uma vontade de atores que já faziam teatro de bonecos e que descobriram ali a grande mágica que a gente tinha, o grande truque que a gente poderia ter, que estava lá dentro do teatro de bonecos, e a gente estava de olho naquilo, naquela proposta da gente poder pegar aquilo e dizer o que a gente queria dizer, não o que outros queriam dizer. E foi daí que surgiu o grupo teatral Autopeças, que ele já é GT Autopeças, que é uma oficina onde a gente cria tudo, onde a gente inventa tudo. E foi dali que criou-se o grupo e que a gente fez o nosso primeiro espetáculo. O nosso primeiro espetáculo, ele é para adultos. Ele é teatro de bonecos para adultos. Ganhou alguns prêmios já ao longo dos anos e
Então significa que dá certo, significa que pode, né? Aí depois a gente veio com espetáculos infantis, que são espetáculos que a gente fez até hoje. A gente sempre imagina alguma coisa perto do cinematográfico, do que a gente faz. Então essa ideia de estar perto do cinematográfico devido ao realismo que a gente vai tentar provocar dentro do teatro de bonecos, como uma estrutura mesmo de cinema. E o que acontece numa estrutura de cinema? Ela cria um arco onde um adulto pode assistir com uma criança, um adulto pode assistir sozinho, uma criança pode assistir sozinho. Ele tem estrutura para que cada idade ou cada faixa etária entre dentro do seu, né, universo, e dali ele busque a nossa forma de expressão, que é a forma como a gente se apresenta, né? Então, o primeiro é adulto. Crianças podem assistir, a classificação dele é livre, mas a temática é adulta. E os outros espetáculos que a gente faz são todos infantis. Existe este lugar comum, estereótipo, que o teatro de bonecos é para criança, e não só para criança. O que você falou agora deveria ser muito importante, o que você falou agora, que vocês preparam os espetáculos, seja para os adultos, seja para a criança, mas também todo mundo podia assistir e encontrar algo para ela mesma. E essa é uma coisa bonita, porque você apresenta uma história, e através de bonecos, essa história, ela é, como eu falei, no nível simbólico, então não é muito, tipo, não é apresentado literalmente assim. Isso. Então cada um pode encontrar outros aspectos no meio da mesma peça. Autopeça, né? Autopeças. Autopeças. Autopeça. Então eu acho bom. E, tipo, um boneco é um retrato humano. E que tem força, talvez até mais força do que uma própria pessoa falando. Isso, porque tem esse emblematismo, não sei se existe essa palavra, tipo, aspecto emblemático, aspecto tipo, muito forte, tem. tipo, é como se fosse um simulacro, né? Tipo, simulacra várias de homens, né? Incorporadas em bonecos mesmo. Então é um procedimento muito complicado, porque você cria espetáculo, né? Você cria boneco, você tem que atuar, você tem que manipular o boneco, então é muito mais difícil do que um ator normal, do que um ator pessoa, né? Então é uma coisa bem desafiadora. E é um outro tipo de teatro que merece muita atenção, por isso que eu decidi fazer a pesquisa. Legal. Quando você fala a respeito desse minimalismo do teatro, quando você está dentro de um teatro de ator, é muito difícil das pessoas criarem ranços, assim, é teatro, você faz teatro. É mais difícil da pessoa falar, você vai fazer teatrinho. Atores que fazem, por exemplo, espetáculos infantis, ela vai chamar de teatro. Mas uma vez que você diga que você faz teatro de bonecos e é para crianças, a pessoa já minimaliza para teatrinho. Ela já cria essa referência para teatrinho. Eu tenho uma opinião. A história do teatro de bonecos no Brasil, ela tem uma riqueza gigantesca, ela tem um aprofundamento gigantesco, mas conforme ela veio se reciclando, ela veio trazendo referências aonde pessoas, aonde grupos têm a referência de fazer espetáculos infantis com falas infantilizadas, com formas infantilizadas e simplificadas, como se a criança, para ela, tivesse bom, um negocinho que quase é um humano, ele só abre a boca, tem uns olhinhos tudo torto e oi pessoal! Mas não é sempre assim, né? Não é sempre assim. E eu até nem quero dizer que isso é ruim, que isso é uma forma de teatro ruim. Outro tipo de expressão de teatro de bonecos. Só que essa formalização na cabeça das pessoas é porque ao longo dos anos, o teatro do Mamulengo, por exemplo, aquela técnica é incrível. Sinceramente, eu sou uma pessoa que precisaria de muitos anos para conseguir fazer um teatro de Mamulengo com qualidade. Porque aquilo não é nada fácil de fazer, a sequência de movimentos que você faz
com as vozes que você coloca para fazer na hora, improvisações com a plateia. Isso é uma coisa extremamente difícil. Só que essa forma de manipulação trouxe essa ideia do teatrinho. O Teatro do Mamulengo é riquíssimo, ele tem uma história, ele tem um argumento maravilhoso. Mas é a ideia de que, você faz teatro de bonecos, então você vai fazer um teatro para crianças, então é teatrinho. E ela já imagina, oi pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Não é a nossa característica. Isso. Mas não é a nossa característica. Nossa característica é trazer o realismo na forma de manipular e formas de dizer que não sejam tão didáticas. Que sejam mais formas inventivas, intuitivas, criativas, onde as pessoas possam ter o seu ponto de vista mesmo, para que a gente não... Eu acho que é uma coisa característica de todo artista, né? Não vai querer revelar muito o que você quer dizer, né? Então eu acho que é por aí que a gente trabalha, assim. A gente não pretende muito transformar o teatro de bonecos numa forma didática de ensinar as pessoas morais ou coisas assim. A gente prefere contar histórias. E através dessas histórias é que a gente conta histórias bonitas, histórias legais, para que as pessoas guardem isso, né? Então, vocês não se inspiram no Mamulengo, vocês criam bonecos próprios. Para poder contar a história que provoca, digamos assim, o público para pensar o que ele queria dizer através disso. Isso. A gente trabalha dessa forma. Nós não temos Eu, por exemplo, não tenho muita referência de quem me ensinou a fazer boneco. Eu fui para dentro de um estúdio e me enfiei em fazer um boneco. Fui fazendo os furos, errei, fiz de novo, errei, fiz de novo. Observando, como se fosse autodidata. Às vezes observando, ao longo dos anos, algumas pessoas ensinando truques, traquitanas. Mas a gente faz o que a gente quer, sabe? A gente não tem muita referência. A gente pegou e falou, nós somos um grupo de teatro de bonecos e é isso que a gente faz. Então nós vamos ter que fazer boneco, nós vamos ter que fazer tudo isso. Sim. Então ao longo dos anos a gente criou essa experiência. E vocês têm os assuntos preferidos ou vocês apresentam vários tipos de histórias? Gosto de para jovens, gosto de rock e eu gosto de psicodelia também. Então rock psicodélico, gosto, boneco que canta rock psicodélico. Sim. Inclusive todos os nossos espetáculos, eles sempre tem um quê de rock, sempre tem uma guitarra, sempre tem uma temática voltada para isso, algo psicodélico, algo fantástico, sempre tem. E tem Ozzy Osbourne também. Olha, não tem Ozzy, mas tem o Jimi Hendrix, tem Elvis Presley, tem Raul Seixas, são tantos. A gente já fez Hocus Pocus, já fizemos System of a Down. Então Hocus Pocus Abracadabra. Muito legal. Tipo, tem música, tem movimento, tem diversão. Tem diversão, tem informação. Muito legal. Você comentou sobre o boneco e tem uma história interessante de contar, que daí depois vocês vão ver o livro do Don Quixote com os bonecos. Essa ideia surgiu porque eu vi a minha filha com um livro pop-up de princesas, brincando com aquilo com uma verdade tão grande, tão bonita, que aquilo me tocou, me comoveu de uma forma que ficou. Inspiração. Ficou em mim, ficou. E aquilo ficou guardado, aquilo ficou guardado. Falei, eu quero fazer alguma coisa desse jeito, E na minha cabeça também tinha um arauto. Por incrível que pareça, tinha um arauto na minha cabeça. E eu fui, ao longo do tempo, fui perguntando para pessoas de textos, lendo textos, procurando histórias sobre arautos e tal. Aí teve um dia que eu estava na casa de um amigo, ele é poeta, lê muito, então é uma pessoa muito, muito boa para você pedir dicas, né? E aí, cheguei lá e falei, olha, tô precisando de um texto bom, e eu imagino um arauto, de repente em cima de um cavalo, e não sei o quê. Eu falei pra ele daquilo que eu tava imaginando, daí ele olhou pra mim e falou, Don Quixote. Eu falei,
Don Quixote? Aí parece que rebobinei, assim, sabe? Lá na minha infância eu tive acesso ao Don Quixote, mas pouca coisa, assim, eu não sabia muito bem da história. Eu falei, é verdade, aquele Don Quixote. No mesmo dia, eu cheguei em casa com 3 livros do Don Quixote, fazendo pesquisas do Cervantes na internet, vendo tudo. Quando eram as 2, 3 horas da manhã, tava porfadado ali. Eu falei, não, eu vou fazer o Don Quixote. Aí o que aconteceu? Eu quero fazer então aquelas páginas virando em pop-up, né? Crescendo através das páginas. Então tudo combinou. Falar do segundo maior livro lido no mundo, né? Dessa coisa do livro. Então parecia que, sabe, veio para mim através de intuição mesmo. Tudo que se amarrou perfeitamente para construir isso. E eu imaginava um livro grande, onde a gente pudesse estar com os braços esticados atrás do livro e os fios para baixo, manipulando os bonecos lá embaixo conforme o livro fosse se abrindo as páginas, né? Isso foi construído. Só que a gente se bateu demais, porque a gente via o boneco engessado lá embaixo. O boneco não fazia aquelas grandes expressões que a gente sempre esteve acostumado a fazer na manipulação direta. Então a gente foi lá para baixo. Então tinha gente segurando nos fios, mas tinha gente segurando lá embaixo, porque queria que o boneco fosse mais realista. E a gente foi caminhando e foi caminhando até que chegou um dia a gente cortou todos os fios. Gerou todo um problema, porque se o livro está no palco e o meu desejo era que os bonecos pisassem no palco, não na empanada construída, que eles conseguissem pisar no palco mesmo e que só tivesse o livro e que a gente brincasse ali. Ficou tudo para baixo da plateia. Então o que a gente teve que fazer? Colocar uma mesa enorme, elevar o livro, elevar os bonecos para que a gente pudesse fazer a manipulação direta. Então 2 anos depois da sua estreia, nós estamos agora terminando a forma de manipulação dele, porque a gente tentou fazer com fio, não ficou satisfeito, a gente treinava, não satisfazia, a gente foi para a mão, só que daí a gente teve essa problemática da altura, da visualização. Então foi um longo processo até a gente voltar à nossa forma original, que é a forma de manipulação direta. E falando de Don Quixote, eu também crio comparação com Arlequim, né? Que tipo Arlequim foi apresentado também como Don Quixote no repertório de teatro de bonecos, pelo menos no repertório italiano, pelo que eu sei. Mas claro que tem algumas referências também, né? E você, antes dessa conversa nossa aqui, você me falou que alguém chamou você o melhor Arlequim do Brasil. E, foi. Eu queria que você fale sobre isso, que eu tenho a honra aqui de falar como o melhor Arlequim no Brasil mesmo. Olha, eu posso ter sido considerado o melhor Arlequim do Brasil até o ano de 2013, aonde eu trabalhava com o italiano, maravilhoso diretor de comédia dell'arte, o Roberto Innocenti. Na época que eu fiz faculdade, eu me apaixonei muito pela comédia dell'arte, me apaixonei tanto que eu ia pra rua mesmo. Eu gostava de fazer comédia de máscaras, na época que eu trabalhava como ator, então eu mexia bastante com isso, se mexia com máscaras, mexia com os trejeitos da comédia dell'arte, montei espetáculos de comédia dell'arte. E aí depois eu conheci o Roberto Innocenti. O Roberto Innocenti, ele veio com todo o conhecimento sobre comédia dell'arte, que é algo incrível que está dentro da cabeça daquele diretor, sabe? Ele tem muita referência e muito conhecimento da comédia dell'arte. Então o que aconteceu? Eu fiquei com sede ao pote e fui. Entrei na companhia, fiquei durante 3 anos e meio trabalhando dentro da comédia dell'arte. Acrobacias, eu não sabia fazer nada, isso tudo fui desenvolvendo ao longo do tempo, então eu tive que desenvolver coragem para virar mortais, para fazer acrobacias que eu nunca tinha feito. Fui treinando até que um dia o Roberto Innocenti chegou para mim e falou: olha, eu já vi muitos arlequins no Brasil,
mas eu posso considerar você o melhor Arlequim que eu já vi. Uau! Então foi um complemento muito importante, com certeza, uma coisa que eu gostaria de ver você atuar todas essas acrobacias. E conta um pouco sobre um dos espetáculos que você fez, que você preparou, que você atuou como Arlequim. Qual que foi? Você celebra? É muito forte, é uma experiência muito forte. Para começar, não se lavava figurino. É comédia dell'arte. Qual que é a verdade da comédia dell'arte? É rua, é você estar na rua. Você tem que estar na rua. E como que você vai estar na rua com o figurino cheirando a homo? Cheirando a amaciante de roupa? Não dá, não dá. Então ali já dava para perceber o valor que ele já tinha pela comédia dell'arte. E dos trabalhos, era um trabalho exaustivo até o talo. Não tinha tempo para parar de trabalhar. Não tinha. Naquela época a gente trabalhava horas e a hora que a gente chegava na exaustão era o início do trabalho. É a hora que se começava o trabalho. Então a gente ia pra rua e fazia os testes lá mesmo. Geralmente todas as pesquisas corporais, as pesquisas de personagem da comédia dell'arte, ela é voltada a pesquisas de rua. Então a gente tinha que se vestir, tinha que colocar a máscara, fazer os aquecimentos. Como eu gostava muito de comédia dell'arte, na época de faculdade eu gostava de fazer espetáculos de máscaras na rua e tudo mais, eu fui até o grupo, me dispus, né, a trabalhar com eles, porque eu gostava muito da ideia, e eles acabaram me dando o personagem do Arlequim. Durante alguns anos eu desenvolvi personagens de Arlequim, mas não só o Arlequim por ele mesmo, assim, porque um dos personagens que eu fiz aqui no Brasil, ele se chama Saci. Então ele é como se fosse o Arlequim brasileiro, né? A forma do Arlequim no Brasil, né? Então você estava atuando personagem Saci? O Saci, o personagem Saci. Isso que é considerado Arlequim brasileiro. Isso, a parte do enredo onde era a figura do Arlequim, né? Que você tinha que atuar, Saci. você tinha que adaptar você mesmo ao personagem. Isso, fazer sotaque mineiro. Fazer movimentação de um agricultor, né? Então eu era não só um escravo, mas eu vim muito da agricultura, né? Do roçado, no caso. Então a história do personagem Arlequim no Brasil, que era no espetáculo, aconteceu no Brasil enquanto o ônibus não vem. Então é um perfil histórico do Brasil que conta-se, né, nesse espetáculo, e eu fazia a personalidade do Arlequim dentro do espetáculo. Então quais são as características principais do Saci, do Arlequim brasileiro? Vamos ver. Do Arlequim brasileiro, Ele fala com sotaque mineiro. Ele fala com sotaque mineiro, ele colocava, os ombros dele não eram igual os ombros do Arlequim italiano, porque ele já é mais aberto, né? E o Arlequim trabalha com o braço sempre fechado na cintura. Já o Saci, ele já tinha um ombro mais baixo, né? A gente se utilizava da ideia do cansaço, né? E ele também na figura muito do Sancho, assim, como uma pessoa meio burrinha, mal instruída, então as pessoas conseguem enganar ele com facilidade, né? Então essa é a figura do Arlequim dentro desse espetáculo. Então segundo Zanni, digamos assim, usando a palavra italiana, né? E você tinha um companheiro como primeiro Zanni, ou você atuava, quais foram os outros personagens? Porque o que é o meu interesse de perguntar a você, por enquanto, a fábula, a história do espetáculo, porque com certeza vocês fizeram muitos espetáculos, e se você tivesse a contar um espetáculo onde você fez parte, né? Como que foi construído esse espetáculo e como que você lidou com acrobacias? Nessa hora eu já fazia, a gente começou a construção de um espetáculo que se chama, eu não sei se ainda está em cartaz, mas ele se chamava As Espertezas de Arlequim.
Então tinham os personagens do Arlequim, a Ricciolina e tinha o Pantaleão. Então nós éramos em 3, né? O Pantaleão era sempre quem estava em cima do Arlequim e o Arlequim era quem sempre estava em cima da Ricciolina, né? Ele estava sempre tentando conquistar o coração da Ricciolina. E dentro disso tudo, ele sempre tirava o Pantaleão de lado porque ele queria namorar a Ricciolina, né? Então, em cima disso, às vezes o Roberto Inocente nos deixava durante horas dentro de uma sala improvisando e tentando fazer com que aquelas cenas acontecessem de forma engraçada. Até porque na teoria dele, tinham coisas que a gente estudava muito na época. Em primeiro lugar, bater máscara. Tem que ter o conhecimento de como se bate máscara, né? Uma vez você olha pro personagem, só que você sempre vai revelar a expressão para a plateia. Então você sempre tem que olhar para o que se diz, mas você olha para a plateia, o seu corpo continua emitindo a mesma emoção para o outro personagem, mas você sempre vai levar a informação para a plateia. Então essa técnica de bater máscara era uma coisa que a gente tinha que fazer muito, muito mesmo. Uma vez que eu falasse direto pra você, ele já cortava a cena e falava, não, isso não pode de forma nenhuma acontecer. A quebra do corpo também não, então tinha que ter vigor físico mesmo, tinha que ter muita ralação para conseguir conter a postura do Arlequim, que ela é ereta, né? As acrobacias, e o fôlego também tinha que ser muito bem preparado, porque trabalhar no gogó na rua não é uma tarefa fácil. Trabalhar no gogó é uma tarefa bastante difícil. Se fosse para você chegar e só cantar é uma coisa, mas você corre, você rola, você dá mortal, o outro te joga, e mesmo assim você tem que estar com a sua voz muito bem projetada e com uma respiração adequada para fazer isso, né? Então, apenas você começou o trabalho com a comédia dell'arte, você tinha que aprender os truques, digamos assim, os lazzi que você tinha. Vários, muitos. E qual que foi o truque preferido? Qual que foi o lazo preferido seu quando você estava atuando como Arlequim? Você tem? Eu tenho vários, na verdade, né? Vai lembrando um monte, assim, né? Mas dos que eu mais gosto, assim, dos que eu mais gostava eram os mais simples. Daquelas como, por exemplo, mas seu Pantaleão, tá lá seu Pantaleão, tá pra lá. Aí eles se viravam de costas assim, aí ele olhava e falava, ué, mas eu não tô vendo daqui. Só que eu já tava lá e falava, mas é lá seu Pantaleão, é lá. Dele, lá onde? Daí virava, ao contrário, falava, daí até bater a máscara, né? Eu tô batendo a máscara, não sei o quê. Então esses laços assim pra mim eram os mais especiais. Movimentos loucos assim, isso, mas coreografia tem. Coreografados. Sim, coreografados. Tinham cenas de escada também, aonde a gente, às vezes eu fugia do Pantaleão, e quando eu fugia do Pantaleão eu sempre tinha que passar por cima da escada que eu usava. Então eu tinha sempre uma escadinha. E não caiu da escada? Nunca. Então geralmente eu tinha que dar uma volta correndo, e não, seu Pantaleão não vinha me bater, que daí ele queria me bater e tal, por coisas que, né, aprontava pra ele, né? E eu tinha que fugir. Sempre que eu tinha que fugir, eu tinha que passar. Eu tinha que correr pela escadinha. E ele também, né? Então foi então eu achava aquilo muito engraçado, assim. O público até nem achava tanto, sabe? Mas eu achava muito engraçado aquilo. Porque a gente tinha, se tava fugindo, eu tinha que passar pela escada e ele também. Então a fuga na escada mesmo. É como se a escada fosse um caminho, né? Então é o caminho pra eu poder pegar ele, eu tenho que passar pela escada. Eu não posso passar pelo lado pra... Entende? É como se, né? É uma brincadeira, assim, né? De lazo mesmo, né? Essa coisa de... Esses truques de cena pra tirar riso da plateia. Sim. Então tinha repertório fixo que você tinha e ao redor você improvisava. E por enquanto as acrobacias que você tinha que aprender, você falou antes da nossa conversa que foi um trabalho no início aprender as acrobacias, tipo fazer salto, sei lá, fazer coisas. Como que você lidou com isso? Eu tive que fechar o olho mesmo. Eu tive que criar salto coragem. Com olhos fechados assim? Na hora. No sentido de ter que criar na hora ou ter que se encorajar na hora pra conseguir fazer aquilo, sabe? Como era um trabalho muito sério, ela era levado, sempre foi levado
a sério o trabalho, então eu não seria a pessoa que ia dizer, não, eu não vou fazer. Claro. Sabe? Que ia se negar a fazer alguma coisa ou alguma proposta. Né? Se era para que a gente pudesse melhorar o espetáculo e dar as características de um espetáculo de comédia de arte, então era que eu tinha que cumprir a minha função. Né? Assim como o meu parceiro Alaor de Carvalho, grande ator que eu trabalhei durante muito tempo, ele tinha que sempre me segurar, né? Era ele também a minha cama de gato ali, né? Onde acontecia qualquer coisa, tava o Alaor lá pra, né, conseguir suportar as coisas pra que a gente pudesse fazer essas acrobacias. Então foi assim, como se eu tivesse nascido já sabendo da mortal, sabe? Foi mais ou menos assim, não teve muita a desenvolver ou ir em algum espaço que tivesse uma super almofadona pra eu não me machucar. Não existiu nada disso. Então, literalmente, você se empolgou e você se jogou. Me joguei parabéns mesmo. Pela coragem. Joguei mesmo. Não conseguiria. A gente fazia várias acrobacias, várias. E como se chamava o projeto onde você estava naquela época? Então, o grupo se chama Arte da Comédia. Arte da Comédia. É o grupo Arte da Comédia. Ele passou durante muitos anos dentro da Federal. Né? Hoje em dia o Roberto Inocente ele contém o grupo ainda, mas eles não têm mais um espaço físico. Eles se apresentam sempre nas ruas de Curitiba, vão para fora também, apresentam no Paraná, no país. Então aí, esse grupo aí do Roberto Inocente tá firme, tá cheio de gente lá trabalhando. Então, esta Arlequim, da Arte da Comédia. E fala sobre o projeto que vem, o seu próximo projeto um pouco para concluir a nossa conversa aqui. Tem projeto que vem? Queria falar sobre segredo, talvez um pouco tipo revelar as coisas. Olha, eu vou dizer um pouco, vou abrir um pouco até porque aqui a gente tá animado, né? A gente tá fazendo 10 anos de grupo, né? Vamos fazer 10 anos que a gente de grupo teatral Autopeças. Em 2009 a gente fez o espetáculo para adultos, onde a gente gosta muito de apresentar ele pelo que ele diz, pelo que ele é mesmo, na forma de teatro de bonecos. Então agora para o ano que vem, que a gente vai estar fechando 10 anos, a ideia é trazer uma nova montagem desse espetáculo. Então ele vai fazer aniversário de 10 anos renovado. Então, um remake depois de 10 anos. Depois de 10 anos a gente vai reconstruir tudo. Vamos montar tudo de novo, tudo de novo. Um novo desenho, a gente tem uma ideia de aumentar um pouco a proporção, porque daí aumenta o número de espectadores, né? Porque o espetáculo, como ele é mais pocket, ele é até 300 pessoas, no máximo 300 pessoas por apresentação. Um projeto grande então? Um projeto legal e a gente tá animado. O grupo Teatral Autopeças tá para chegar com coisa nova aí. Fora outras coisas que estão na gaveta aí, mas esse é uma pitadinha aí do que tá pra sair. Essa fica pra depois, pra não revelar tudo. Então, tipo, o conceito revela o conceito também. Também, nos dias de hoje, porque ó, já fazem 10 anos, né, então muita coisa mudou, então muita coisa vai mudar também. Ok, Guto, eu agradeço muito pela nossa conversa e acho que vamos gravar mais.